Olá pessoal, eu sou o Luiz Pontes e este é mais um episódio do nosso podcast Tô no Pod, que conta com os nossos patrocinadores Sphinx Produtora, a Mídia Rio e Barra da Tijuca Notícias. Quero fazer um agradecimento em especial aqui para a nossa diretora audiovisual Anne Linhares e também para Natália Davi. O nosso convidado de hoje é um cirurgião, médico pós-graduado em Medicina Estética, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Estética de 2012 a 2024, coordenador do curso de pós-graduação em Medicina Estética das faculdades Caduceu. Seja bem-vindo, Dr. Nelson Rosas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Anne. É um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? Agradeço muito o convite. E vamos lá para nosso bate-papo. E hoje, pessoal, o nosso bate-papo será interessantíssimo. Dr. Nelson Rosas irá falar sobre procedimentos estéticos, quais os principais procedimentos estéticos realizados no Brasil, quais os mitos e verdades sobre os procedimentos estéticos e muito mais. Dr. Nelson, o que é medicina estética e como ela surgiu no mundo? Luiz, vou contar para você um pequeno e breve resumo que não vai durar nem um minuto a respeito da história da medicina estética. Isso tudo começou no final da década de 70, início da década de 80, quando 3 médicos europeus se reuniram para conversar a respeito do descontentamento que eles estavam observando em vários pacientes com a questão estética, né? O desconforto que os pacientes se queixavam em relação a alterações estéticas que as pessoas vinham apresentar ao longo da vida com o envelhecimento. Então, eles, naquela época, se reuniram, era um belga, um francês e um italiano, eles se reuniram e fundaram o que se chamou, né, o primeiro capítulo da medicina estética. Cada um desses profissionais, em seus países, fundou a Sociedade Nacional de Medicina Estética e fundaram uma instituição internacional chamada União Internacional de Medicina Estética, sediada em Paris, isso na década de 80, e isso não demorou para se espalhar para o mundo todo. E o Brasil também não foi muito atrás disso. Já na década de 80, a Sociedade Brasileira de Medicina Estética, em 1988, foi fundada, e o primeiro curso de pós-graduação de Medicina Estética foi fundado no início da década de 90 e funciona até hoje no Brasil, e ele dá origem à formação de profissionais da área da medicina estética. Interessantíssimo. Entendeu? Doutor, quem é que pode fazer procedimentos estéticos? Então, nós temos o profissional regulamentado e eu vou dizer para vocês quem é o profissional regulamentado e quem é o profissional regulamentado e capacitado. Sim. Né? Eu acho que cabe aí uma diferenciação. Houve uma confusão muito grande em relação a se definir, né, não só na área estética, mas o que seria o ato médico. O ato médico é aquela lei, né, que o nosso Congresso legisla e dá a cada um, né, as suas atribuições. O que cabe só ao médico fazer e o que pode ser feito por outros profissionais da área de saúde não médicos. Sim. Então, em 2013, na época da nossa presidente Dilma, né, em julho de 2013, foi lançada um artigo, né, a Lei do Ato Médico, que fantástico, que ele enumerava todas as atribuições que eram exclusivas do médico. Baseados nisso, numa seguinte questão: a proteção do cidadão, do ser humano que era, em algum momento, cuidado pelo médico. Então, esse cuidado era feito para proteger a população que teria a certeza, né, de que profissional seria capaz de exercer aquele determinado ato. Uma intubação orotraqueal, uma cirurgia, né? Só que esse ato médico, ele teve vários vetos ao longo da sua
finalização. E aí, esses vetos permitiram muitas brechas na legislação e os conselhos de várias outras profissões, de várias outras carreiras, se aproveitaram dessas brechas para tentar fazer com que as suas profissões pudessem, de alguma maneira, também praticar procedimentos estéticos. Como que é os o dentistas, nosso, assim, por também, exemplo, né? como é o nosso assunto de hoje. Então, Sim. nós estamos falando de procedimentos estéticos da área de saúde e que vários profissionais acabaram por ser regulamentados pelos seus conselhos para poder fazer procedimentos estéticos, né? Inclusive os médicos, né? Que já têm essa capacitação, né? Então, regulamentados hoje, nós temos os dentistas, os fisioterapeutas Sim. estéticos, os biomédicos, a enfermagem estética, o farmacêutico estético e o próprio esteticista, né, que não é formado em medicina, mas ele tem uma faculdade de 3º grau em estética, né? Então, esses profissionais, eles estão, de alguma maneira, regulamentados a fazer procedimentos de maior ou menor complexidade. Exato. Certo? E o que aconteceu é que, ao longo desse tempo, né, a gente tem uma questão da capacitação desse profissional. Entendeu? Por quê? Os procedimentos em si, eles têm um grau de complexidade. E quando a pessoa tem uma formação na sua graduação, para que você exerça aquilo, você tem que ter um ensinamento adequado para que aquilo aconteça. Hoje em dia, as faculdades, por exemplo, vou citar aqui respeitosamente, falando de um biomédico. O biomédico é um profissional essencial para a saúde pública. Ele faz vacina, ele faz ciência. Exato. Dentro da Fiocruz, se não fossem os biomédicos, não haveria ciência, a gente não teria vacina, a gente teria todo esse avanço que a gente tem. Exato. Né? O biomédico, ele não lidava com pacientes até então. Agora, ele tem o direito de poder fazer um procedimento, como um preenchimento, como um botox. Ele está regulamentado para isso. Se ele está plenamente capacitado, e se a curva de aprendizado dele já é suficiente, é uma outra coisa a se discutir. Exato. Então, nós temos o profissional médico, que não pelo fato de ser só médico, mas ele também tem que ter uma capacitação, ele está regulamentado a fazer os procedimentos de mais alta complexidade. Exato. Né? Um esteticista, um fisioterapeuta, ele tem aqueles procedimentos que ele pode fazer, né, com determinado grau de complexidade. Sim. O dentista, né, que é uma situação que se aproxima mais do médico, ele também está regulamentado para fazer determinados procedimentos da área estética. E o que acontece é que muitas das vezes, eu acho, ao meu ver, que ocorre uma extrapolação. Né? O dentista ele é plenamente capacitado para trabalhar cabeça, né? Exato. Cabeça, região centrofacial, ele estuda muito a anatomia dessa região. Exato. Então, ele trabalhar esta área que a gente chama de perioral, ele está plenamente capacitado. Exato. O que acontece é que a gente vê hoje colegas dentistas tratando de celulite, tratando de estrias. Eu acho, né, apesar dele estar regulamentado, entenda-se bem isso, Exato. eu acho que existe uma extrapolação. Né? Eu sou médico. Imagino que se você for ao meu consultório e pedir para eu tratar o canal do seu dente, eu acho que não vai dar muito certo, porque realmente foge do meu escopo e eu não tive um treinamento adequado para aquilo. Tá? Mas regulamentação, o Conselho Federal de Odontologia regulamentou os colegas dentistas a fazer o que se chama hoje de harmonização facial. Exato. Que eu acho que está mais ou menos dentro do escopo deles, só que eu vejo aí uma extrapolação, né, em termos de realização de procedimentos estéticos, fugindo um pouquinho daquela área que o dentista tem muita intimidade, né, que é a área facial. Né? Enfim, mas nós temos hoje, então, o médico como o médico que está capacitado como o principal realizador dos procedimentos médicos estéticos. Aqui a gente está falando dos procedimentos não cirúrgicos. Okay? Procedimentos como nós estávamos conversando previamente, são procedimentos minimamente invasivos, não cirúrgicos, com o objetivo de proporcionar um benefício estético para o paciente. Sim, então, doutor. seria mais ou menos isso. Hoje, por exemplo, um estudante que queira, né, ser especialista, né,
ele faz a medicina normal e depois tem essa especialidade ali para ele decidir? A medicina estética, hoje ela funciona como uma área de atuação médica e existem algumas pós-graduações no Brasil que formam esse profissional médico e os capacita a realizar os procedimentos médico-estéticos. Ele tem que se formar, fazer a medicina, finalizar. A partir daí, ele pode fazer uma residência, essa residência para qualquer especialidade, ou ele pode escolher uma pós-graduação, várias especialidades, inclusive a área de atuação em medicina estética. Existe uma diferenciação, né, que hoje em dia está se perdendo um pouquinho, mas para que você possa entender como isso aconteceu. Vamos pegar aqui 3 especialidades, 3 áreas de atuação: a dermatologia, a medicina estética e a cirurgia plástica. A dermatologia, na sua essência, é aquele profissional que foi formado, ele foi capacitado a exercer e tratar as doenças da pele e doenças que causam alguma intercorrência na pele. Ok? Então, o que acontece é que o dermatologista ele tem essa formação ao longo de 2 ou 3 anos e ele fica afiado em tratar tudo que tem a ver com doença de pele, câncer, psoríase, né? Tudo que você pode imaginar de doença de pele, ele está capacitado a tratar. O cirurgião plástico, ele passa 5 anos fazendo residência, especialização para fazer cirurgia plástica, estética e reparadora. Ele vai fazer a lipoaspiração, ele vai fazer um lift, ele vai fazer a blefaroplastia, ele vai tratar um paciente grande queimado, vai fazer os retalhos cutâneos, vai fazer a oncologia cutânea, vai tirar os cânceres de pele. Ele é preparado para aquilo na sua residência. O médico estético, ele aprende a fazer procedimentos estéticos não invasivos na sua especialização. Exato. Ele vai fazer ali a aplicação de botox, de preenchimento, todas as tecnologias, os peelings, os lasers, tá? Então ele vai sair dali pronto para fazer procedimentos estéticos que não sejam cirúrgicos, tá? Que é por conta da cirurgia plástica, tá? Ele vai tentar evitar que o paciente chegue à cirurgia. Ele vai tratar uma gordura localizada para que esse paciente não precise fazer uma lipoaspiração. Ele vai tratar uma flacidez facial leve a moderada para evitar ou postergar um lifting facial. Então, ele vai fazer isso. Ele vai aplicar um botox para reduzir as rugas de expressão. Então, o médico estético ele tem essa função. Ele entende um pouquinho das alterações cutâneas para poder identificar uma lesão suspeita, uma doença da pele. E se ele não for dermatologista, ele vai encaminhar esse paciente para o dermatologista. Sim. Se ele detecta que aquele paciente não é elegível para fazer um tratamento de flacidez não cirúrgico, ele vai encaminhar esse paciente para o cirurgião plástico. O que acontece é que hoje existe uma interseção. Nós temos o profissional dermatologista, que também faz a medicina estética, o cirurgião plástico, que também faz a pós-graduação de medicina estética, ou de alguma maneira aprende a fazer os procedimentos num workshop, num curso, que não é a maneira mais aconselhável, porque uma pós-graduação, você fica ali 1, 2 anos fazendo, aprendendo, treinando, né, com uma quantidade de ensinamentos que especializa muito mais e capacita muito mais o profissional do que com um curso de final de semana. Mas acontece que muitos colegas optam até por isso. Então, não necessariamente o médico estético precisa ser dermatologista para tratar doença da pele. Ele também não necessariamente precisa ser cirurgião plástico para fazer a cirurgia. Ele está ali numa posição em que ele atua e ele pode direcionar os pacientes para um lado ou para o outro de acordo com a necessidade. Exato. O senhor tirou muitas dúvidas, né, a respeito quanto hoje os procedimentos estéticos, as pessoas ficam assim, pô, é dentista, é isso, é aquilo, e é muito importante. Eu vou chamar até o senhor de professor, né? Que doutor, professor. Apesar de estar na área de ensino há 20 e poucos anos, não precisa não, me chama de você mesmo. Então, o que acontece? Como eu estava te falando, houve muita discussão em relação a isso. Né? Quando a medicina surgiu no Brasil, a medicina estética surgiu no Brasil, os dermatologistas torciam o nariz para isso. Porque eles viam isso, né, chamavam de picaretagem. Essa era a palavra que os colegas dermatologistas falavam. Quando nós começamos os nossos congressos na década de 90, né, são quase 25 anos dos congressos de medicina estética no Brasil, os
a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, ela proibia os colegas dermatologistas de frequentarem um congresso. Caramba. Com restrições e punições. Aí, quando o tempo foi passando, né, viu-se que isso daí era uma estratégia muito errônea e que as coisas precisavam, de certa maneira, ter uma integração maior, né? E o que acontecia nessa época era muito gozado. Eu participava da parte de ensino, depois eu conto a minha história para vocês. Eu participava da parte do ensino e os dermatologistas faziam a pós-graduação de medicina estética escondidos, para a sociedade não saber, né? E não colocavam em seus currículos, mas eles precisavam do ensinamento e da capacitação. Então, vários colegas fizeram a pós-graduação de medicina estética, já sendo dermatologistas, para poder obter aqueles conhecimentos e para poder aplicar. Porque muitos dos pacientes procuram um dermatologista para tratar uma doença de pele, mas ele acaba, né, fazendo um procedimento estético, procurando também por um procedimento estético. E o dermatologista se sentiu naquela situação: poxa, eu trato a doença, mas na hora do procedimento estético, eu não sei, eu tenho que encaminhar. Ou eu perco o paciente. Então, eles começaram a ver a necessidade de fazer um treinamento adequado para poder fazer o procedimento estético. Entendeu? Hoje em dia, essas brigas já estão mais atenuadas, as coisas já tomaram um rumo, né? E isso aí acabou que fez com que o mercado tomasse rumos até fora do âmbito médico, né? Começaram, como a gente conversou previamente, outros profissionais da área de saúde quererem participar também dessa área aí de tratamentos estéticos, como a gente vê hoje no dia a dia. Já que a gente está falando a respeito de formação de novos médicos e sobre medicina estética, evidentemente, qual a posição do Brasil em relação ao mundo hoje na estética? O Brasil ele tem uma reputação muito boa, né, mundialmente falando. É o segundo país a realizar procedimentos estéticos no mundo, só perde para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, os procedimentos estéticos aqui são na casa, né, de milhões por ano, sabe? É uma coisa muito grande. E aí eu tenho mais ou menos até uma escala aí do que se faz mais, depois a gente pode até falar um pouquinho disso. E o médico que quer fazer essa parte, o ideal é que ele faça realmente um treinamento, uma capacitação. E hoje em dia o que se tem de mais interessante não são fazer workshops, não são fazer cursos breves, e sim uma pós-graduação, porque é onde o profissional vai angariar conhecimentos e vai se sentir mais seguro em fazer um procedimento para o seu paciente de uma forma segura e adequada, né? Doutor, hoje, quais os principais procedimentos estéticos que é realizado no país, os principais? Estamos falando de procedimentos estéticos médicos não cirúrgicos, né? Em primeiro lugar, inquestionavelmente, a aplicação do Botox. O Botox é uma marca comercial de uma substância chamada toxina botulínica, e a toxina botulínica, ela foi descoberta a sua ação estética de uma forma bem acidental, né? Ela diminui, ela paralisa, ela diminui o movimento da musculatura onde ela é aplicada. E ela começou a ser usada para tratamento de doenças oftalmológicas. E a aplicação do Botox é injetável e era feita muito na região em volta dos olhos, que a gente chama de periorbicular. Então, acidentalmente, observou-se que, além da melhora da doença oftalmológica em si, a área onde era aplicada, que se formavam ruguinhas, os famosos pés de galinha, essas áreas eram atenuadas enquanto o Botox estava sob a ação dele, a toxina botulínica. Então, observou-se, olha, se esse produto é capaz de reduzir a força e a formação das rugas de expressão, vamos tentar usar isso para a estética. Aí começou a coisa a acontecer e hoje em dia, né, a toxina botulínica é uma das medicações mais fundamentais na área da medicina estética. E existe algum mito, alguma coisa assim relacionada a... Então, a toxina botulínica, ela virou um nome, né,
genérico para tudo, né? Igual palha de aço, né? Todo mundo chama de Bombril, lâmina todo mundo chama de Gillette. A toxina botulínica, ela ganhou o apelido da primeira marca, que é o Botox. Que é a marca americana, o Botox. Existem várias outras toxinas botulínicas, existe uma inglesa, várias coreanas, chinesas, alemãs, várias boas marcas de toxina botulínica, mas todo mundo chama de Botox. E também todo mundo quer fazer um procedimento na face, fala, eu vou aplicar um Botox. Às vezes não tem nada a ver, é um preenchimento com ácido hialurônico, é um outro procedimento, é um bioestimulador, mas todo mundo, quero fazer Botox, né? O bigode chinês. Genérico, né? Virou. Tudo você chama de Botox. Bigode chinês, né? Que o pessoal chama, esse vinco que a gente tem aqui. Que eu tô vou precisando. fazer um Botox no bigode chinês. Não é Botox, é um preenchimento, né? Com um material injetável que usualmente a gente faz chamado ácido hialurônico. Tudo vai por aí. Um bioestimulador, o pessoal chama de Botox. Né? É igual a cirurgia de videolaparoscopia, todo mundo diz que é uma cirurgia laser. Exato. Não tem laser nenhum na história, né? É uma cirurgia por vídeo endoscopia, mas todo mundo chama, vou fazer uma cirurgia laser, virou um nome genérico para coisa, né? Popular. Vamos começar a entrar um pouquinho dentro do que a galera ali está ali esperando ali. O senhor já está dando uma aula. Uma dúvida assim de muitas pessoas, né? Existe alguma faixa etária, alguma idade para começar a fazer algum procedimento estético? Então, a faixa que as pessoas começam a procurar, né, é na quarta década de vida, a partir dos 30 anos, é quando as pessoas, de alguma maneira, elas começam a mais se interessar, porque é o momento em que começam a aparecer algumas alterações relativas ao envelhecimento. Mas isso daí não é uma coisa que seja necessário você esperar até determinada idade. Porque existem situações preventivas, por exemplo, para você fazer o Botox. Aquela pessoa que já tem aquela expressão muito pesada e que já faz uma expressão que marca muito, ela já sendo adulta, né? Adulta jovem, ela já pode fazer. Tem pacientes muito jovens que por uma questão de embelezamento podem ser submetidos a um procedimento. Eu não preciso fazer um ácido hialurônico numa paciente a partir de uma determinada idade. Por exemplo, uma jovem que percebe que ela não tem um queixo muito pronunciado. E esse queixo muito retrognato, que a gente chama, ele causa um aspecto de pouca estética facial. Então, ela pode, na juventude dela, fazer um aumento daquela região do queixo, né, independente da faixa etária que ela possui, né, mesmo jovem, ela pode ser submetida. Ela pode tratar uma pele, ela pode tratar uma acne, uma cicatriz de acne, isso aí não tem idade. Mas assim, os pacientes que procuram por uma questão de aparecimento de manchas, de rugas, de flacidez, geralmente eles vão estar na quarta década de vida em diante, a partir dos 30 e poucos anos. E tem algumas tendências agora em relação a... O que se chama hoje de harmonização facial, a medicina estética, ela tem essa questão, né? A área da beleza, vou dizer para você, ela tem uma questão de um marketing muito pesado em cima das coisas. O que se chama hoje de harmonização facial, a gente já faz há quase 30 anos, né? Só que o que muda são os nomes. Você já deve ter conhecido há uma década atrás, ouvido falar em bioplastia. Provavelmente estou falando em bioplastia. A bioplastia nada mais é do que a harmonização facial. Né? Às vezes muda uma técnica, um ponto de aplicação, um material que se usa. Hoje nós temos aí o ácido hialurônico, que já existe também há 20 e poucos anos, ou há quase 30 no mercado. As evoluções desse ácido hialurônico, os mais modernos, mais biocompatíveis. Nós temos os bioestimuladores, que também são muito antigos, mas modernizados, que são o ácido polilático, o famoso Sculptra, o Radiesse, né, que é a hidroxiapatita, todos esses bioestimuladores. Nós temos as tecnologias, a radiofrequência, o laser, o ultrassom microfocado. Tudo isso aí vai ter uma função e que a gente pode estar até falando um pouquinho de cada situação dessa para poder ilustrar para você, se for o nosso objetivo. E hoje, como a tecnologia tem influenciado em relação a procedimentos estéticos? Sim, a tecnologia, ela tem um papel fundamental, né? Ela sempre foi, desde que a medicina estética, né, e também a dermatologia está em atuação nessa parte, né, de procedimentos estéticos, a tecnologia tem um papel fundamental. Né? O primeiro laser
que começou a ser muito utilizado, e no Brasil há mais de 30 anos, o laser para depilação, né? A depilação a laser, muito interessante, ela além de dar um aspecto estético para os pelos indesejáveis, ela também corrige muitas alterações do crescimento do pelo, muitas inflamações. Então é um procedimento que foi muito utilizado. O laser que faz rejuvenescimento facial, que trata as rugas e a flacidez. Hoje a gente tem, né, o laser de CO2, tem vários equipamentos no mercado. E o que acontece com esses equipamentos? Eles foram desenvolvidos a partir da década de 80 e é como um carro. Você pega um carro da década de 80 e pega um carro de hoje, você vê o avanço tecnológico que você tem, né? E o laser não foi muito longe disso, não. Hoje em dia nós temos equipamentos que fazem coisas fantásticas e são intuitivos, eles são fáceis de operar, sabe? E que podem estar ali reduzindo flacidez, podem estar reduzindo mancha, podem estar tratando melasma, cicatrizes de acne, tudo isso são bem relevantes as ações desses equipamentos. Exato. E o senhor acha que os procedimentos estéticos, como o senhor falou que o Brasil é o segundo, né? É o segundo consumidor de procedimentos estéticos. O senhor acha que já chegou no auge ou a gente tem mais avanço? Com certeza vai evoluir muito. A questão toda é que nós deveríamos até ter falado isso no início, a medicina estética, o procedimento estético em si, ele vem aí como um restaurador da autoestima do paciente. Né? O paciente te procura com descontentamento, com sofrimento, com desconforto em relação à aparência, que pode ser uma cicatriz de acne que ele adquiriu na adolescência, ele pode ter uma mancha que o incomoda muito, ele pode ter uma gordura localizada que muitas das vezes essa moça não vai à praia, porque ela não quer colocar um biquíni porque aquilo incomoda para ela. Uma coisa que para o observador é meio que imperceptível, mas para aquela pessoa aquilo se torna bastante constrangedor a ponto dela socialmente se bloquear. Quantos adolescentes faltam festas porque estão com acne ativa, estão com o rosto cheio de acne e não querem chegar assim numa festa, né? Então a gente sabe, né, que calvície também é uma coisa que incomoda muitos pacientes, né, masculinos e femininos. Então manchas, tudo isso são passíveis de tratamento. E quando você trata uma cicatriz, uma mancha, uma estria, você, na verdade, além de estar tratando aquela área inestética do paciente, você está recuperando a autoestima dele. Né? E quando você trata a autoestima, você faz dessa medicina, ela tem um papel psicossocial muito grande. Exato. Você, quando trata a autoestima, você melhora a imunidade do paciente, da pessoa, você melhora o convívio dela com a família, com convívio dela profissional, você tem toda uma melhora de todo o ambiente à volta daquele paciente. Você facilita aquela pessoa para uma entrevista de emprego com mais confiança. A autoestima é fundamental. Então, o que às vezes, né, você pode considerar supérfluo, como tratar uma mancha, uma cicatriz de acne, na verdade, você está tratando a autoestima do teu paciente. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Que da autoestima, você tem uma paciente com autoestima baixa, você tem vários transtornos que podem ser secundários a isso. Então, você corrigindo e melhorando isso, você vai melhorar a vida desse paciente de uma maneira bem significativa. Exato. E quais os riscos mais comuns? Então, risco da medicina estética são muito controláveis desde que você procure um profissional capacitado. Eu não vou discutir aqui, né, se você vai fazer com odontologista, se você vai fazer com médico estético, enfim, você tem que procurar um profissional capacitado, um profissional que saiba o que está fazendo. Né? E esse profissional, ao meu ver, tem que ser pesquisado, né, por você como paciente, para que você vá com segurança. Mas como a gente pode identificar, doutor? Pois né? As coisas mudaram muito. Né? Eu te digo, né, que rede social é fantástico, mas ao mesmo tempo ela tem suas questões, né, negativas. Né? Se não fossem as redes sociais, nós não estaríamos aqui batendo esse papo bastante proveitoso. Mas o que eu acho que o paciente tem que entender é que o modo de você avaliar um profissional não é saber se ele tem mais ou menos seguidores na rede social. Tá? Você tem que ver
se esse profissional tem capacitação, se ele está registrado no conselho da sua profissão, né? Por exemplo, Conselho Regional de Medicina, se ele é membro da sociedade, da especialidade a que ele se propõe. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que ver se esse profissional é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se ele está lá, ele está referendado pela sociedade, né, como médico especialista. Então, já é um primeiro passo, né? Porque existem nas redes sociais duas situações. Você tem o profissional muito capacitado na rede social, que além de ser muito capacitado, ele tem uma estrutura de marketing muito boa, ele tem um carisma muito bom e, consequentemente, ele vai ter uma legião de seguidores fantástica. Mas você tem aquele profissional, né, que está ali, mas que ele, apesar de não ter a capacitação, ele pode fazer o resto. Ele pode ter o marketing, ele pode ter a divulgação, pode ter muito seguidor, mas não ter a capacitação, né? Isso daí não tem como você certificar. Então, você tem que ter a certeza de que esse profissional tem a capacitação a que ele se propõe. E se você está fazendo a coisa no ambiente correto. Exato. Não adianta você pensar que pode fazer uma cirurgia num local que não tem condições de ser feita a cirurgia. É o que mais acontece hoje em dia, né? Porque se der alguma coisa de errado, não há como a pessoa dar a continuidade do tratamento para resolver aquela intercorrência ou aquela complicação. Já teve aqui na Barra da Tijuca, vários, né? Tem clínicas também clandestinas, não? Então aquela que um vai falando com o outro, né? A amiga fala assim, esse procedimento aí que custa 15 mil reais ou 10 mil reais, já ali é 2 mil reais para fazer. E muitas das vezes eu vejo anúncios de procedimentos que eu vejo que aquele valor não consegue pagar o produto. Então, eu penso, como se o produto custa 10, né? E você tem que colocar algum honorário, né? Porque você é um profissional que trabalha, né? E precisa oferir lucro. Então, como que a pessoa tem um produto que custa 10, vai aplicar o produto e cobra 6 para o paciente? Alguma coisa, a matemática não funciona. Sim, né? E falando em lucro, né, me veio aqui na lembrança, né, uma pergunta sobre os exageros que as pessoas fazem, né? Perguntar uma coisa ao senhor, professor doutor, né, Nelson Rosas, tá indo. E queria agradecer também a presença da sua esposa, a doutora Ana Barcelos, que está aqui hoje, foi a nossa entrevistada de antes, né? Obrigado pela presença, doutora Ana. A imagem é muito mais bonita que a minha, diga-se de passagem. Né? Mas o senhor é um gatão, para quem está assistindo aí nosso podcast nas redes digitais aí, como o Spotify. Também quero lembrar que esse episódio estará na plataforma digital do Spotify. Doutor, eu vou pedir agora a Anne aqui, né, colocar a respeito desses exageros. A Anne está colocando agora, né, uma pessoa que fez, tá vendo? Esse procedimento, né, que está até passando agora aqui, tá vendo? Como o senhor identifica os exageros e a naturalidade? Porque eu vou te fazer outra pergunta, doutor. Né? Eticamente, né? Eu chego no consultório, eu já estou todo... Tá vendo aí essas imagens aí? A pessoa já está toda daquele jeito ali. Não, eu quero agora que faça aqui, faça ali. O senhor já está vendo que já tem um exagero ali, entendeu? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? É pelo bolso ou pela ética de falar para a pessoa, minha filha, você está horrorosa, tua cara tá igual a do Drácula, entendeu? Então, você não precisa nem pegar tão pesado com ela, né? Mas por uma questão, né, pura de ética, né? É fundamental que o médico tenha um comportamento de saber, né? Um momento em que ele não deve interagir com aquele paciente que já teve procedimentos prévios e que, se não é para consertar ou tentar amenizar o estrago feito, pelo menos não querer fazer mais. E isso daí é uma coisa que a gente passa no dia a dia, porque realmente tem pacientes que têm uma distorção de imagem, tá? Exato. E querem ficar parecido com filtro de Instagram, tem isso também, né? E não perdem a oportunidade de querer fazer procedimentos. Tem paciente que chega no consultório e fala eu pergunto, e aí, tudo bem? O que te trouxe aqui hoje? Não sei, doutor, o que a gente vai fazer? É mais ou menos isso. Então,
para quem quer se aproveitar dessa situação, Sim. é um prato cheio, realmente acontece isso. Mas no caso, o senhor, a pessoa decidindo, eu quero, e o senhor vê que o negócio... Assim, uma coisa muito boa da medicina estética é como não é um procedimento de urgência, eu não sou obrigado a fazer. Se eu achar, se eu não concordar com aquilo, tá, eu posso não... Tá? Se o paciente chega lá com uma complicação, com uma coisa que se eu não interagir, ele vai sofrer mais e vai ter prejuízo, eu tenho que abordá-lo e tratá-lo de alguma maneira. Mas se esse paciente ele chega com um desejo, e eu vejo que aquilo é uma coisa totalmente real, chegam com fotos de um artista, eu quero ficar igual essa pessoa. São as pressões da rede social, né, doutor? Exatamente. Chegam com ideias mirabolantes e não sabendo onde... Mas às vezes dá match, às vezes você tem um paciente desse e um médico que está afim de... Ou alguém da área de saúde, né, não necessariamente médico, mas que está afim de aproveitar aquela fragilidade do paciente e vai embora. Sim. Aí você vê esses exageros que acontecem. Assim, coisas muito interessantes que a gente tem que deixar muito bem pontuado para o nosso paciente é que ele tem que pensar o seguinte: a medicina estética hoje ela tem produtos, né, tem materiais e tem procedimentos que te permite fazer um procedimento que vai, ao longo do tempo, ser desfeito, ser reabsorvido. Por exemplo, a gente aplica uma toxina botulínica. Aquele efeito tem uma duração que varia de 4 a 7 meses, dependendo de cada caso. Faltou te falar que a toxina botulínica é muito bom para o excesso de suor. Tá? Muito interessante, tá? Resultados fantásticos e amenizam muito aquela questão, o desconforto do paciente que tem uma sudorese maior do que é o comum. E então, por exemplo, a toxina botulínica, vamos dizer que você fez a toxina botulínica, não ficou legal, tá? O médico não conseguiu corrigir o problema alguns dias depois. O que vai acontecer é que vai se passar alguns meses, você vai voltar a estaca zero. Aquilo ali, tá? Por mais grotesco que possa ter ficado, vai sumir. Você aplica um ácido hialurônico, preenche um vinco, preenche um lábio, e se ficar ruim, você tem a alternativa de aplicar uma substância, que é uma enzima que dissolve e remove esse ácido hialurônico. Você tem, se não chegar a esse ponto, você tem a questão de que o ácido hialurônico, com o passar 2 meses, ele vai ser reabsorvido pelo próprio organismo e aquele efeito vai embora. E você vai fazer de novo. Então, o fato de você poder usar um produto que tem uma ação temporária te permite reavaliar se aquilo foi o ideal para você, fazer de novo se for aquilo satisfatório para você, né? Ao ponto de que se você usa substâncias que vão ficar definitivamente dentro da sua pele, você perde essa capacidade. Existem substâncias, tipo polimetilmetacrilato, entre outras, que silicone, que é proibido no Brasil, mas existe o silicone médico e o silicone industrial, que é aquele que limpa pneu de carro, mas que o pessoal injeta por aí. Né? Esse produto, ele não sai da sua pele, do seu tecido onde foi injetado, você vai viver e morrer com ele. E ao longo dos anos, várias complicações são possíveis de acontecer. E não pense que o fato de você ter usado um produto definitivo, o resultado estético é definitivo, não é isso. Ser definitivo significa que aquele produto não sai mais de você. Vai contigo até a sua morte. Tá? Agora, não quer dizer que o resultado estético se mantém ao longo desse período todo, entendeu? Sim. Você preencheu um vinco. Com a dinâmica facial mudando ao longo dos tempos, mesmo que seja um metacrilato, o vinco vai aumentar de novo. Mas o metacrilato vai estar lá dentro e pode vir a dar problema a curto, médio e longo prazo. Então, a gente desaconselha o uso desses produtos. Por exemplo, você vai fazer, vamos lá, tratamentos corporais, um aumento de bumbum. Eu ia falar isso agora. Você quer fazer um procedimento de glúteo, né? Que é muito desejado pelo brasileiro, né? E lá fora também é dito que é o bumbum à brasileira, né? Que eles chamam, né? Sim. É o aumento de glúteos à brasileira, né? Isso aí é um grande problema, doutor. Desculpa cortar o senhor. Não. Das pessoas hoje, dos jovens ou então até das pessoas adultas querer casar e casa com a bunda da mulher aí, né? Quando vai ver a bunda é bunda de mentira, né? Então tem gente que casa pela bunda e acaba se atrasando, né?
Complicado, né? Mas o que acontece? O que é mais seguro? Né? Quando você tem várias possibilidades. Você pode aumentar um bumbum injetando produtos. Tá? O seguro seria o ácido hialurônico, que existe um apropriado para se fazer preenchimentos e aumentos dessa região, tá? Como se aumenta outras regiões, como panturrilha, por exemplo, enfim. O mais seguro seria esse, porque ele é absorvido com o passar do tempo. Existe também o bioestimulador, que é uma substância muito segura, que é o ácido polilático, o famoso Sculptra, ou também tem o Radiesse, que também são substâncias que você injeta, eles vão promover um estímulo ao seu organismo para aumentar colágeno, aumentar a gordura subcutânea, a ponto de modificar o contorno da região. Super seguro. Quando você injeta um polimetilmetacrilato, aquilo é um plástico. Isso aí que dá problema hoje. Ele, com o passar do tempo, ele pode gerar nódulos, fístulas, entre outras coisas mais. Tá? Para piorar, tem gente que injeta assim, de forma artesanal, com profissionais que nem são da área de saúde, em suas casas, injeta o silicone industrial, aquele que limpa pneu de carro. Caramba, tá? Aí a chance de complicar é quase 100%. Às vezes não complica com 1 mês, com 2 meses, mas vai complicar. Isso leva à morte, né, doutor? Vários casos, né? Você vai vendo aí a mídia, você vai vendo vários casos. Então, assim, para fazer um macetinho bem seguro, tá? Quer fazer aumento de glúteo, quer melhorar a celulite, quer melhorar a flacidez da região, 2 opções não cirúrgicas, é colocar com um profissional capacitado ácido hialurônico ou bioestimulador. E se você não quer fazer aquilo repetidas vezes, você vai ao cirurgião plástico, coloca uma prótese de silicone, igual como coloca-se na mama. Exato. Você coloca uma prótese de silicone, que ela vai dar o formato desejado àquela região que a paciente quer, tá? Não deu certo, deu alguma complicação, mesmo cirurgião plástico vai lá, remove a prótese, coloca outra, ou desiste da situação. Mas, enfim, é uma coisa que você pode interagir para se der alguma complicação. Ao ponto de que se você injeta um metacrilato, por exemplo, se complicar, é muito difícil de tratar. Exato. Tá? Da mesma forma, vou citar aqui um exemplo muito parecido, que tem muita profissional que faz. Não vou dizer que é errado, mas é que eu não acho adequado fazer, vou te explicar por quê. Existe uma coisa chamada rinomodelação, já ouviu falar? Não. Rinomodelação é quando o paciente a pessoa tem algum descontentamento em relação à forma do nariz. Né? Uma areazinha aqui mais... Você tem o nariz tranquilo. Pô, meu nariz, ó, uma nareba. Não, mas aí tá. Mas tem gente que tem Tá rindo de quê? Tem gente que tem uma deformidade, que tem uma área mais pronunciada aqui no nariz. Sim. Enfim. E qual é a forma mais correta de se proceder? Procurar um cirurgião plástico, fazer uma rinoplastia cirúrgica. Exato. Resolver aquela questão para o resto da vida. Vai estar com o narizinho ali com um profissional capacitado, narizinho bonitinho, resolvido e tratado. Agora, existe a possibilidade de você pegar um produto injetável, um implante, por exemplo, o ácido hialurônico, e você tentar moldar aquela área que está deprimida para poder dar uma nivelada, como se você desse uma emassada ali para poder... Um preenchimento ali. Um preenchimento para poder dar uma regularizada. Tudo bem, isso seria muito interessante se essa área não fosse muito perigosa, tá? Que causa muitas complicações. Mas tem gente que faz isso? Muita gente, tá? É errado fazer? Não, não é errado fazer. Eu acho desaconselhável, vou te explicar ainda por quê. É uma área que, se você interagir, afetar esses vasos que passam nessa região, você pode ter necrose, pode ter isquemia, que é a falta de oxigenação da região, você pode ter problemas oculares que podem chegar até a cegueira, tá? Entre outras coisas muito graves. Muito bem. Então, eu penso o seguinte, se você tem uma alteração dessa aqui, vale fazer uma rinomodelação com preenchedor. Você fez uma vez, deu sorte, não aconteceu nada. Mas aquilo daqui a 1 ano vai sumir. Vai voltar o mesmo problema. Vai ficar feio de novo. O que a pessoa vai fazer? Vai fazer de novo. Daqui a 2 anos, ela vai fazer pela 3ª vez. Né? Daqui a 5 anos, ela vai estar fazendo pela 4ª ou 5ª vez. A chance de uma dessas vezes acontecer o problema é muito grande. Ela vai estar ali
tratando de forma não definitiva uma coisa que vai perder o efeito e que ela vai ter que se submeter àquele risco novamente. Exato. Então, quando você atravessa a rua fora do sinal, com o sinal fechado, uma vez você deu sorte, né? 2 vezes, uma hora, cara, você vai atravessar toda vez aquele sinal, uma hora você tem a chance de dar uma confusão ali, na verdade. É a mesma coisa, a pessoa vai se submeter a um risco da rinomodelação praticamente anual para poder manter aquele resultado. Então, eu acho que não vale a pena você correr esse risco anualmente. Sim. Vai para uma cirurgia, resolve esse nariz, o cirurgião plástico bota o nariz daquele jeitinho que a pessoa deseja, do jeito que a pessoa, né, gostaria que ficasse, e, enfim, ela resolve aquilo de uma forma definitiva. Eu acho que é muito mais saudável e você está evitando complicações futuras. E entendeu? Quais são os principais, assim, o pós-operatório, né? Como é que são esses cuidados depois do pós-operatório? Pós-operatório não, né? Pós-procedimento, né? Pós-procedimento, né? Enfim, cada procedimento a gente tem as suas indicações. Exato. Tá? O que a gente, por exemplo, pede, na grande maioria das vezes, é o paciente não se expor à radiação solar. Por exemplo, o paciente fez um preenchimento, fez um botox, principalmente fez um laser ou um peeling. Um peeling é uma substância que a gente passa na face e promove uma descamação para a renovação da pele. Isso vai tratar mancha, vai tratar acne, cicatriz de acne, vai tratar melasma, vai melhorar a qualidade da pele. Quando a gente trata essa pele e descama essa pele, a pele que está ali embaixo, mais novinha, é uma pele muito sensível. Se esse paciente se expuser ao sol sem uma proteção adequada, naquele período imediato, nos próximos 7 a 10 dias, ele tem risco de manchar, tem risco de ter alguma intercorrência. Né? O paciente que fez um procedimento injetável, a gente pede para naquele dia não estar fazendo atividade física, não vai malhar, por exemplo. Outro dia o paciente chegou, doutor, acabou de fazer um preenchimento e um botox. Né? Eu faço, não lembro se era Muay Thai ou boxe, posso fazer minha aula hoje? Eu falei, olha, se tu ficar levando soco na cara hoje não vai ser muito interessante, né? Você pode ter alguma alteração, alguma complicação. Então, determinadas coisas, né, que a gente pede, eu tento sempre interagir com o paciente e ver qual é a rotina dele. Né? Um paciente que trabalha se expondo ao sol, trabalha na rua o tempo todo, então eu sempre converso com ele para saber qual é, né? Se, por exemplo, eu pergunto, já malhou hoje? Sim. Então, tá, amanhã tu já pode malhar. Mas se não malhou, não vai malhar hoje. Espera pelo menos 24 a 48 horas. Mas na grande maioria das vezes é restrição ao sol. Né? Saber se esse paciente toma alguma medicação, por exemplo. São coisas assim muito básicas que os pacientes têm que tomar cuidado, né? Porque não se pode banalizar um procedimento médico estético. Você tem que entender que aquilo ali é um tratamento médico. Sim. Né? Pacientes acham que é uma coisa de baixa complexidade, que seria igual a você fazer um penteado no cabelo ou fazer uma unha, não menosprezando nenhum desses profissionais, né? Eu não sei pentear cabelo, nem sei fazer unha, ficaria horroroso se eu passasse a fazer isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem certas coisas que você faz que não vão oferecer riscos, né? E outras coisas que você tem que tomar o cuidado, porque existe um risco muito... Por exemplo, prótese de mama, de glúteos, isso aí tem que ter bastante cuidado, né, doutor? Entendeu? Então, eu imagino a pessoa fazer um procedimento de prótese de glúteo, né? Caramba, deve ser complicado para ter uma restrição muito grande. Né? As questões cirúrgicas aí já porque está chegando o carnaval, tem muita mulher botando bunda, né, para sambar, né? Sim, se a gente está falando num procedimento cirúrgico de prótese, por exemplo, a pessoa que coloca uma prótese, ela não vai poder dirigir por 2 meses, ela vai ter várias, não vai ter que dormir para cima, né? De bumbum não vai poder sentar, tem que dormir com a barriga para baixo. Então você tem as restrições, vão ser de acordo, né, com o procedimento que foi realizado. Mas esses procedimentos não cirúrgicos, geralmente é restrição ao sol, restrição a alguma atividade física, tá? Nesse sentido, assim, na grande maioria das vezes. Muito bom. Doutor, professor Nelson Rosas, né, Anne? Uma aula, né? Verdade. Mas dentro das considerações finais dele, agora a gente vai aprender ainda mais um pouquinho, né? A gente está chegando ao final do nosso podcast. Vou pedir o pessoal para se inscrever na página, né? Claro, se inscreva no nosso canal. Dê aquela curtida, né? Dá a curtida, que valeu a pena, está valendo muito a pena essa entrevista aqui com o Dr. Nelson Rosas, um dos maiores cirurgiões aí do país. E
envie para os seus amigos aí, para aquelas pessoas que ficam aí querendo procurar clínicas clandestinas para ficar tendo a bunda grande ou botar aquele peitão ou então modificar o rosto. Fica trocando, né, doutor? Quinzão por 1.500 não dá, né? Então, complicado, né? O senhor pode fazer aí, né, as suas considerações finais e também passar para as pessoas, alertar as pessoas também, né? Das suas considerações finais a respeito desses procedimentos estéticos aí que as pessoas isso fazem. Isso que você falou, eu vou puxar o gancho aqui. Primeira coisa, o barato sai caro, né? Você não sabe o quanto caro pode custar você procurar uma economia em relação a determinadas coisas, né? Isso aí vale para tudo, né? Quando você vê, por exemplo, um anúncio de alguma coisa muito barata, né? Você pode se complicar, né? Se a coisa não consegue nem se pagar, né? Então você tem que saber escolher, né, o profissional de uma forma muito adequada, né? Primeiro, não banalizar procedimentos estéticos, tá? Vou citar um exemplo aqui. Essa semana que passou, uma paciente perguntou à secretária se eu tratava celulite, se eu podia mandar o preço e foto do meu trabalho. Eu pensei assim, como se eu fosse um profissional de marcenaria, né? Eu fiz um móvel, um armário, eu vou mandar a foto e dizer quanto custa aquele armário. Medicina não é assim, o corpo humano não funciona dessa maneira, né? Vou fazer aqui uma situação. Se você tivesse cálculo na vesícula e fosse operar a sua vesícula, você chegaria para mim e falaria, doutor, quero saber quanto você cobra para operar minha vesícula, você pode mandar foto das vesículas que você já tirou e com as pedrinhas que você já tirou? Sabe, são coisas que não funcionam dessa maneira. Né? Cada paciente ele tem a sua individualidade, ele tem indicações precisas para os seus problemas e são procedimentos médicos que podem ser feitos com eficácia, mas também com risco de complicações. E se houver alguma intercorrência ou complicação, entenda que esse profissional que te tratou, ele tem que estar capacitado a, até a última instância, resolver aquela complicação. Exato. Exemplo, você pode ser alérgico a um anestésico tópico, tá? Aquele que a gente passa, cremezinho, ou injetável, aquele que a gente toma no dentista. E você não sabe. Então, por vezes, os procedimentos estéticos, eles são precedidos de uma anestesia. Sim, sim. Tudo bem. Se você faz uma anestesia, e se esse paciente reage de uma forma indesejável, com uma alergia, ou até com choque anafilático... Isso aconteceu há pouco tempo na televisão, eu vi isso. Você tem que ser capacitado, quem está te tratando tem que ser capacitado a reverter aquilo ali. E tem que estar num ambiente que te propicie poder agir, né? Então, essa é uma questão muito importante. Aconteceu na Barra, doutor. Não, numa clínica aqui perto da Olegário Maciel, ali no Jardim Oceânico. Acontece toda hora. Se a gente passar o dia vendo televisão, vai ver um, dois casos, enfim. Isso é uma questão. Você tem que procurar um profissional que seja capacitado a te dar o atendimento do A ao Z. Né? Ele tem que... Né? A hora que complica, o que a gente vê muito é o seguinte, a hora que complica... o profissional não capacitado tem que recorrer a alguém para poder dar assistência, né? Ou então a coisa vai, né, cada vez mais piorar. Então a primeira questão é essa, procurar um profissional capacitado, não banalizar o procedimento, entender que aquilo é um procedimento de saúde como um procedimento cirúrgico qualquer, da área não estética, e tem que dar a mesma importância. E relativamente à questão das redes sociais, né, entender que a rede social veio para ajudar, veio para informar, mas que você tem que saber filtrar. Porque tem muita coisa que chega para você, né, que está maquiada e que não corresponde 100% à realidade. E cabe a cada um ter um senso crítico em relação a isso. Outra coisa, saber que o excesso, né, vamos dizer assim, o dismorfismo da aparência, a pessoa ter uma alteração comportamental em relação à sua aparência, não é também uma coisa saudável, né? Muitas vezes ela tem que procurar um atendimento para melhorar também essa questão, né? Porque às vezes o paciente ele não tem limites em relação à procura de procedimentos estéticos. E isso daí tem que ser uma coisa bastante também controlada para que ele não sofra daquela situação em que ele vá fazer coisas exageradas e se der azar de pegar alguém
né, algum profissional que queira participar dessa aventura, Exato. piorar mais a situação para eles. Tá? Então seria isso, a gente tratar os procedimentos estéticos com muita responsabilidade, procurar um profissional de capacitação e fazer tudo dentro do melhor possível para que tudo dê certo com muita segurança. Porque tudo isso precisa de, no final das contas, isso, segurança, né? Eficácia do que foi feito com muita segurança. Eu acho que é por aí. Obrigado, doutor Nelson Rosas. Queria agradecer novamente aqui a presença da sua esposa, né, doutora Ana Barcelos. Também tem uma outra visita ali, né? Qual é o seu nome? Isabelle aqui assistindo, né? O senhor. Quando falou de... Isabelle não tem ainda nem necessidade, né? Quando falou que é sobre plástico, essas coisas, a mulherada sabe como é que é, feliz, né? Queria agradecer a todos. O senhor deu uma aula aqui, né? Espero que o senhor aceite um novo convite, né? Quando você precisar, estamos aí. Terminamos aqui mais um episódio do nosso podcast. Tô no Pod com o Dr. Nelson Rosas. Esse episódio vai estar lá nas plataformas digitais do Spotify. Obrigados a todos. Uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.